Cristo possa permanecer em meu coração, que o amor de Cristo possa inundar meu coração, o amor de Cristo possa inundar todas as células do meu ser, do meu corpo, de minha mente, de minha alma. Entrego-me a Cristo, ao Cristo Jesus, ao Cristo cósmico. Entrego-me ao Senhor. Com paz. Amém. Então, como nós prometemos, agora a Thelma irá nos contar a respeito da experiência dela lá Eu acho aqui já no Palácio de Potala, né? Isso, aí já é o Palácio Potala. Ele hoje é um museu. Que, inclusive, é aberto para visitação, e foi um dos motivos que eu fiquei muito decepcionada com os chineses. Eu acho que eu comentei isso com você, porque eles entram de bando e fazem galhofa lá dentro, riem, enquanto os monges estão meditando ali, tem as escadinhas dentro do palácio, né? Não sei se alguém já foi, e em cada escadinha, às vezes, tem um monge meditando e entoando mantra para as pessoas que estão passando entrar na sintonia. E eles entram e começam a rir, dar gargalhadas e zombar mesmo, inclusive... Soldados chineses. Não, chineses mesmo, sem ser soldados. E pessoas, né, que vai da China para precisarem, porque eles têm muito medo de perder o Tibete, porque pela riqueza da água, né? Esse palácio é na Índia ou é no Tibete? No Tibete. No Tibete. Essa era a residência do Dalai Lama. Para quem não sabe, em 1950, Dalai Lama é o líder do budismo. Não, mas ele ainda até hoje não conseguiu voltar, né? Não. Ele está na Índia. Tá na Índia. Eu também Foi estive lá na Índia. Onde ele em 1950, a China invadiu o Tibete, né? E o Dalai Lama teve que fugir de lá e foi para a Índia, está exilado até hoje na Índia. Não sei se ainda, quando você foi, Thelma, até pouco tempo atrás, eu tenho uma outra amiga que esteve lá também. Para entrar, os soldados chineses revistam, você não pode entrar com nenhuma foto do Dalai Lama, não sei se ainda é assim. Foi assim com você? Sim, todas as vezes que você vai, quando você se prepara para ir lá no Tibete, eles recomendam que você não leve foto do Dalai Lama nem no seu celular. Até no celular eles pedem para você não levar porque você corre risco. E quando você está na rua lá, porque a gente andou bastante em várias cidadezinhas, várias vilas, para poder ver cultura deles, como era. E eles veem que você é brasileiro, que você não tem perigo, não corre risco deles serem presos por algum motivo, ou ser até, como é que se diz, assassinado, eles te pedem, assim, eles faltam um pouco chorar de pedir para a gente. Você tem foto do Dalai Lama para eles olharem, para eles verem. A única coisa que eles podem ver é se alguém chegar com uma foto do Dalai Lama para eles. Eles ficam, assim, empolgados, muito felizes. O sofrimento do povo tibetano é algo que dura já 70 anos. É um sofrimento muito grande, porque, inclusive, há pouco tempo atrás, se você pesquisasse no YouTube, não sei se ainda tem, mas não é nada bonito, monges que promovem autoimolação, ateando fogo no próprio corpo. Houve uma campanha, um tempo atrás, do Dalai Lama, Free Tibet, Liberdade ao Tibete, mas essa campanha foi silenciada. Nós sabemos por quem, né? A China provavelmente ameaçou o Dalai Lama. Se você não parar com essa campanha, quem vai sofrer é o seu povo. Bom, aquela biblioteca lá onde estão os livros, ela, apesar de não ter nenhum cadeado, ela ninguém abre. Eles
deixam a biblioteca, ela fica fechada e é um cômodo inteiro. Tem livros praticamente nos 4 cantos da parede, só tem os espaços das portas, né? Uhum. E eles dizem que só vai ser aberta quando o Dalai Lama voltar. Nós mesmo, do grupo, tinha um budista, né? Tinham vários, mas ele estava com uma bandeira dessa Free Tibet. E a gente tirou várias fotos com a bandeira Free Tibet, porque ele queria divulgar essas fotos na internet. Então, sempre que a gente chegava num dos mosteiros lá, monastério, a gente tirava foto com a bandeira para ele poder levar. Agora, isso ocorreu com o Tibete, com os budistas, porque o budismo é muito pacífico. Eles não se armaram, eles não se defenderam. Não tinham como, também não tinham como se defender, não tinham armas. Né? E já a Índia, não. A Índia, ela, com Gandhi, eles lutaram contra a Inglaterra por meio das armas da não violência ativa, né? O movimento Satyagraha. Conseguiram libertar, mas Gandhi falou, nós só conseguimos libertar a Índia porque os ingleses eram civilizados. Se fosse contra Hitler, as armas da não violência não funcionariam, disse Gandhi. Hoje a Índia é armada, né? Inclusive tem até bomba atômica, porque senão ela já teria sido invadida também pela China, pelo próprio Paquistão. Se não se defendem, não tem como. É o que acontece, como você falou, no próprio Palácio de Potala. Gente, Palácio de Potala, que era o palácio do Dalai Lama, é um lugar sagrado, é um lugar santo. Chineses entram e riem, como a Thelma falou ali. Enquanto os monges estão lá orando, chineses entram para rir. E eles não podem fazer nada, né, os monges. Não, eles continuam meditando, eles continuam entoando os mantras. Os grupos das pessoas é que normalmente pedem, por favor, respeitem, é um lugar sagrado. Porque eles mesmos, os monges, eles continuam na meditação deles, total paz. Mas nós falamos sobre esse ponto porque faz parte, apesar de que o assunto mesmo era Jesus. Aqui, nessa biblioteca que a Thelma visitou, está um dos livros que foi descoberto, sem querer, por um historiador russo, o Nikolai Notovitch. É sobre ele que nós vamos falar agora, sobre essa descoberta de Nikolai Notovitch, sobre o Santo Issa. É uma gratidão, então, gratidão profunda pelo seu depoimento. Quem agradece sou eu de poder dividir, compartilhar isso com vocês, porque não é todo mundo que tem a chance de ir, né? Ou de conhecer alguém que foi. Pois é. Em 1950, quando os soldados chineses invadiram Tibete, carregavam a bandeira e o lema de Marx: a religião é o ópio do povo. A sabedoria milenar do Tibete, a força espiritual dos grandes Budas iluminados que um dia abençoaram aquelas terras, foi desafiada pela insanidade socialista. A paz reinante daquele povo e os seus segredos mais profundos, a busca pelo Nirvana, foi abruptamente interrompida pela maldade do comunismo. O Dalai Lama foi expulso de sua terra natal e o seu povo proibido de cultuá-lo como seu líder espiritual. As maldades que se seguiram contra o povo tibetano não têm igual nos anais da história, a ponto de muitos monges promoverem autoimolação em protesto contra o comunismo chinês. Se Buda estivesse encarnado hoje, ele seria contrário ao comunismo, que ao longo de todo o século XX promoveu a morte de milhões de pessoas, além de manter o povo budista tibetano
em eterna submissão. Mas ele seria igualmente contrário ao fascismo e ao nazismo, pontas de lança do comunismo. O Manifesto Fascista, escrito em 1919 por Alceste de Ambris, sindicalista italiano, e Filippo Tommaso Emilio Marinetti, poeta e editor, possui deveras semelhanças com o Manifesto Comunista escrito por Marx e Engels. Não devemos esquecer que o fascismo italiano surgiu com Benito Mussolini, que foi em seu início de carreira política membro do Partido Socialista Italiano, o PSI. Em 1919, Mussolini deixou o Partido Socialista para formar uma nova organização de cunho paramilitar, o Fácio de Combatimento ou Fácio Delitório, símbolo do antigo Império Romano. O interessante é que o uniforme dos fascistas da época de Mussolini era preto, vestidos de preto. O uniforme dos fascistas era uma camisa preta, com o uniforme militar por baixo. Mera semelhança com os antifas nas ruas de São Paulo e nos Estados Unidos. A mão fechada é o símbolo da revolta tanto socialista marxista contra Deus e a família, quanto fascista. Mas quais as semelhanças entre o Manifesto Comunista de Marx e Engels e o Manifesto Fascista? Vejamos conforme lemos na página de Mises Brasil. Primeiro, imposto de renda fortemente progressivo. Segundo, centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado, usufruindo monopólio exclusivo. Terceiro, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte. Quarto, unificação do trabalho agrícola e industrial, com o objetivo de eliminar gradualmente o contraste entre a cidade e o campo. Todos estes itens foram implantados pelos fascistas. Ainda de acordo com o Decálogo Comunista, os itens que faltavam para que o socialismo pleno fosse alcançado sob o fascismo eram: 1. Expropriação da propriedade sobre a terra e aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado. 2. Confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. 3. Trabalho obrigatório para todos, criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Tanto os comunistas quanto os fascistas serviram de inspiração aos nazistas, que copiaram suas ideias no programa oficial do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, lançado em 1920, o PNSTA. O que no Brasil chamamos de PT, Partido dos Trabalhadores, foi na Alemanha nazista o PNSTA. O Partido dos Trabalhadores Alemães transformou-se naquilo que ficou conhecido mais tarde como nazismo ou nacional-socialismo.
O que chamamos hoje de PSDB aqui no Brasil foi, na Rússia de Joseph Stalin, o PSDR, Partido Social Democrata da Rússia, o comunismo russo, pior que o nazismo, pois matou mais pessoas que o próprio nazismo. Mas o que mais torna tais ismos semelhantes, nazismo, fascismo, comunismo, marxismo, gramscismo, é que todos são anti-Deus, contrários a Deus, contrários à religião. Ora, alguns poderão dizer: o budismo é uma tradição ateia, sem vínculos com Deus, então tudo bem ser budista e ser comunista ou fascista. A resposta, no entanto, é: o budismo não é ateísta. Buda nunca se declarou ateu. Ele falou a respeito do nirvana ou nibbana, o estado de paz perfeita, a ausência de sofrimento, um estado onde a mente desaparece e surge a sabedoria, o despertar. Esse estado também é conhecido entre os yogis da Índia como Brahman, a libertação do samsara, moksha, o estado perfeito, a consciência plena. Não se pode chegar a tal estado sem santidade, como o próprio Buda afirmou e lemos no Dhammapada, ou caminho do Dharma. O Dharma, as virtudes morais e espirituais, são negadas pelo marxismo, assim como pelo fascismo, pelo nazismo, que em essência são práticas satanistas e, portanto, antagônicas, inimigas do verdadeiro budismo, como do verdadeiro cristianismo, do autêntico hinduísmo e de qualquer tradição dita religiosa. Do latim, religião quer dizer religare, ligar novamente a alma do homem a Deus, a mente pura, a essência do ser.